Bom dia a todos. Dando início, então, aqui a nossa terceira reunião ordinária do Conselho Regulador da AGR, no ano 2022. Passando aqui para a discussão da ata. Giovana, vamos começar? Leitura da ata? Bom dia a todos os presentes e a todos que estão virtualmente conosco. Dispensa a leitura da ata da última sessão, uma vez que ela já está publicada no site da AGR. Item 3. Apresentação e discussão de processos de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Processo número 2021-0002-9001850. Interessado via ação Estrela LTDA. Assunto: interromper o serviço sem autorização. Gostaria de saber se existem interessados para fazer sustentação oral nesse processo. Passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Trata o processo do auto de infração 40733, lavrado em nome da empresa Viação Estrela Limitada, com base no inciso 7 do artigo 12 da Resolução 297/2007, CG. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 19/8/21, Ativou, parou de falar. Não estou ouvindo. É porque ninguém está falando. Ah, é? Não, eu estou falando. Tá bom. Aí, agora deu. Notificada da decisão acima relatada em 5/10/2021, optou por não apresentar recurso por ter sido a decisão em primeira instância favorável à aceitação dos termos da defesa. Fundamentação e voto. Considerando o disposto no artigo 19, parágrafo 8º da Lei 13.569/99, acerca do obrigatório reexame e deliberação do Conselho Regulador, por ter sido anulado o auto de infração 40733 em primeira instância e de acordo com o que consta nos autos. Considerando que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Considerando a Resolução 297/2007, em seu artigo 18, inciso 2, em que diz: o auto de infração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos: designação do percurso ou linha em que ocorrer a infração. Considerando que o fiscal consignou erroneamente no auto de infração 40733 a linha 15.198.00, Goiânia Leopoldo Bulhões, ao invés da linha 15.12.02.00, Anápolis Leopoldo de Bulhões, ensejando provável prejuízo à defesa do denunciado. Considerando a contradição entre relatório de fiscalização e o auto de infração linha 15.198.00 e linha 15.12.02.00, linha Goiânia Leopoldo, diferente da linha Leopoldo de Bulhões, Anápolis. Considerando o princípio do auto de tutela pelo qual entende-se que a administração pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais, de revogar os inoportunos. Isso ocorre pois a administração está vinculada à lei, podendo exercer o controle da legalidade de seus atos e tendo em vista a evidente falha no preenchimento do auto de infração em questão. Considerando que o fiscal incorreu em erro de preenchimento quando da descrição da linha constante do auto de infração em questão, registrando o código de linha diverso do real trecho objeto da fiscalização, que contraria o inciso 2 do artigo 18 da Resolução 297/2007, que consta dos autos, portanto, existindo razão para anular o auto de infração número 40.733,
Voto por ratificar a decisão proferida pela Câmara de Julgamento da GR, decidindo pela anulação do auto de infração 40733, de 27 de maio de 21. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Colhemos os demais votos. Conselheira Natália, como voto? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Gui? Acompanho também. Conselheiro Carlos? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Acompanho também a decisão da Câmara de Julgamento, também a sugestão do parecer da PROC 7, pela anulação do auto de infração. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador decidiu pela anulação do auto de infração referente ao processo 2021, final 1850. Próximo item da pauta. Item 3.2. Processo número 2019-00029-001-629. Interessado, Espécie Marli, LTDA. Assunto: pedido de prolongamento da linha. Gostaria de saber se existem interessados para realizar a sustentação oral. Só um minutinho. O número não está equivocado. É 2021, final 1629. 2019? 2021. Correto. Retificando o início do processo 2021, 0002 9001 629. Isso. Bom, como não temos interessados em fazer sustentação oral, passo a palavra para o conselheiro relator. A empresa Expresso Marli Limitada, via ofício dirigido ao senhor presidente dessa agência no dia 21/2/19, solicita o prolongamento da linha número 03-10500, Goiânia a Alto Horizonte, que é enviada ao setor técnico responsável, recebeu o parecer CGS 12062, número 9 de 2019, que após detalhada análise dos fatos, assim define em sua conclusão. Do histórico da solicitação, a coordenação de gestão dos sistemas é favorável ao prolongamento solicitado pela operadora da linha números 03-10500, Goiânia Alto Horizonte até Mara Rosa, via GO 347, concessão em Amarolândia, fundamentado no item 3. A numeração da linha foi alterada de 03100 para 0310500, conforme a Resolução Normativa 101 de 2017. Após a decisão favorável do setor técnico responsável, remetido o auto ao gabinete, o mesmo o enviou ao setor jurídico para melhores esclarecimentos. A gerência jurídica, por meio do despacho 100/2019, GEJUR 06066, esclarece a obrigatoriedade da juntada da CND, do ente regulador, conforme disposição do artigo 54 da Lei 18.673 de 14, remetendo ao setor técnico responsável. Assim, o setor técnico ciente manifesta através do despacho 556 de 2019, GET 06063, onde relata a dispensa de juntada da CND por parte do conselheiro presidente. Entretanto, apenas nos casos em que proporcionará melhor atendimento aos usuários, com benefícios diretos aos cidadãos, sem, no entanto, descumprir as limitações impostas nas decisões sobre o transporte. Entretanto, com a mudança da chefia do setor jurídico dessa agência, encaminhamos o feito para nova análise, de onde gerou o parecer GEJUR 06066, número 207, 2019, que assim conclui seu entendimento. Nesse diapasão, posiciona pela legitimidade do artigo 54 da Lei Estadual 18.673 de 14 e artigo 6º da Resolução Normativa 124/2018-CR para a celebração de ato relativo ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, tratando-se de reflexo do poder regulatório, controlador e fiscalizador atribuído à AGR, conforme artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Estadual 13.569 de 99, concombinada ao artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Estadual número 18.673 de 2014 e artigo 2º
do Decreto Estadual número 8.444, 2014. Revoga-se, por conseguinte, o entendimento da então Gerência Jurídica, parecer 036/2019. Considerando que, após o questionamento realizado no plenário do Conselho Regulador, o processo em tela foi retirado de pauta para melhor análise no dia 20 de outubro de 21, durante a 17ª sessão ordinária do Conselho Regulador da AGR, nos termos da ata constante do evento SEI 24.573.209, lavrada no bojo do processo 2021, final 0263. A retirada dos autos de pauta, em virtude do questionamento quanto à exigência CND para concessão da solicitação. Dessa forma, foram os autos enviados ao setor jurídico para nova análise, por meio do despacho 652/2021, PROCERT 06066, assim manifestou. Destarte, ratifica-se a orientação jurídica vigente no sentido de que a apresentação da certidão negativa de débito, CND, constitui pressuposto indispensável para a prática de qualquer ato relativo ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do artigo 54 da Lei 18.673 de 14. Isto posto, em atendimento ao disposto pelo parecer PROCERT 06066, número 207/2019, reiterado pelo despacho 652/2021 da PROCERT, somos pelo indeferimento da solicitação até que se apresente a devida certidão negativa de débito, CND, da solicitante nos presentes autos, referente ao prolongamento da linha 03-10500, Goiânia a Alto Horizonte. É como voto. Professor Paulo, só fazendo uma retificação aqui, de fato, esse processo, o começo dele é 2019, de fato, tá? Não é 2021. É o 2019, 000-290-01629, o número correto mesmo, é o que está na pauta, tá? Eu vou passar a colher os votos, tá? Sem prejuízo dessa correção aí, material, a numeração. Conselheira Natália, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Gui, como vota? Acompanho também. Conselheiro Carlos, como vota? Acompanho. Eu também acompanho, embora com até certo pesar, porque discordo diametralmente da posição da PGE, em alegar que o interesse público, nesse caso, se reveste daí, estaria traduzido pela necessidade do recolhimento da TRCF e a pressão da CND para, então, promover o ajuste da linha, a extensão da linha, considerando aqui, né, nas palavras do procurador que fez o parecer, que a população de Mara Rosa não está completamente desprovida de atendimento do transporte intermunicipal, né? Como se o aumento de oferta, o aumento da linha, só já não traria, então, um benefício para essa população que superasse, eventualmente, essa dispensa da SND. Possivelmente, essa pessoa não deve andar de ônibus, então deve depender de transporte público para fazer o seu serviço. Então, eu acho realmente, eu acho muito ruim a posição da PGE nesse processo, tá? Inclusive discordaram da nossa PROCERT, que entendeu que, de fato, nesse caso, poderia, talvez, a gente dispensar a CND. Aqui é um claro interesse público, interesse do cidadão de ser atendido por um transporte, né? De ter um ônibus passando na sua cidade, ou um horário adicional, para conseguir fazer essas atividades cotidianas. E aí a gente deixa de atender essa população, que talvez fica aí, talvez, às mãos de um clandestino, né? Ou, eventualmente, nem consegue ter o transporte, porque a empresa, de fato, é devedora, né? Não conseguiu tirar uma CND, mas aí eu acho
Aqui nós estamos colocando, talvez, o interesse fiscalista do Estado acima do interesse do cidadão ter o seu direito de ser transportado. Então, realmente, eu discordo, mas, enfim, como está o entendimento, a lei, realmente, nesse sentido, ela diz que exige a CND para todos os atos, então, não há outra saída a não ser acompanhar a posição do Conselho Relator e votando pela negativa em relação ao pedido de prolongamento da linha da empresa Expresso Marli, no âmbito do processo 2019, final da 629, assim como decide o Conselho Regulador por unanimidade. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 3.3, processo número 2021-000290003544. Interessado Viação Montes Belos, LTDA. Assunto: não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. Gostaria de saber se existem interessados para fazer sustentação oral nesse processo. Passo a palavra para o conselheiro relator. Trata os autos de infração número 37847, datado de 8/9/21, lavrado em desfavor da empresa Viação Montes Belos Limitada, já bastante qualificada nos autos, por não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR, conforme memorando 53/2021, GET 06063, da Gerência de Transporte da GR. Notificada para apresentação de defesa ou pagamento dos valores referentes à penalidade, a empresa não o fez em primeira instância, portanto, não há necessidade de apreciação da Câmara de Julgamento, em cumprimento ao que dispõe a Resolução Normativa número 12, de 19 de março de 2014. Embora notificado na forma legal, não apresentou defesa, ficando a autuada notificada a efetuar o pagamento do débito referente ao auto de infração acima citado. Notificada pela segunda vez para pagamento ou apresentação do recurso em 10/11/2021, a empresa apresentou o recurso em 24/11/2021, portanto, de forma tempestiva. Em análise, o recurso alega, resumidamente, que a empresa não recebeu em nenhum momento notificação para que fossem prestadas informações. 2, que a empresa apresentou as informações requeridas pela GR 27/8/21, alegando ainda que anexou junto ao recurso presente dos autos, os quais constam os quadros de movimentação de passageiros dos anos 19, 20 e 21. No entanto, a empresa alega que recebeu notificação de que apenas os quadros referentes aos meses de maio a dezembro de 19 haviam sido enviados, que a empresa enviou posteriormente QMDPs restantes por meio de e-mail. Ao final, requer o cancelamento do auto de infração. O referido processo foi retirado de pauta de julgamento devido ao questionamento da presidência do Conselho Regulador da GR sobre a necessidade de que o processo tivesse que passar pela Câmara de Julgamento da GR, unidade de primeira instância desse órgão. Foram os autos, então, enviados à Câmara de Julgamento, a qual enviou Procuradoria Setorial da GR para que essa pronunciasse quanto à questão. A Procuradoria da GE se pronunciou por meio de despacho 114/2022, PROSEC 06066, que, em atenção ao despacho 18/2022, CJ, esta Procuradoria vem manifestar sobre a legalidade do atendimento despacho número 3/2022, unidade 1, do Conselho Regulador da GR, referente ao julgamento do processo de primeira instância pela Câmara de Julgamento, sem apresentação de defesa por parte do autuado. Conforme informações constantes dos autos, a Viação Montes Belos Limitada foi notificada em 28/9/2020 sobre infração do artigo 12, inciso 16 da Resolução 297/2017, pela AGR, podendo apresentar recurso. No entanto, a empresa não apresentou defesa e, em conseguinte, foi notificada em 10/11/21 a efetuar o pagamento referente a débito de infração.
Em segundo momento, a Aviação Montes Belo Limitada apresentou recurso tempestivo ao conselheiro presidente da AGE. Depreende-se da resolução número 12/2021, no seu artigo 2º, que, caso não apresentada a defesa após a notificação, o autuado deve ser notificado para pagamento de débito ou apresentação de recurso, como se depreende a seguir. Artigo 2º. Após a lavratura do auto de infração, o autuado será notificado para apresentar defesa. Parágrafo 1º. Apresentada a defesa, o processo instruído e saneado será apreciado pela Câmara de Julgamentos. Sua decisão cabe recurso ao Conselho Regulador. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo legal sem apresentação da defesa, o autuado será notificado para efetuar o pagamento do débito ou, caso queira, interpor recurso junto ao Conselho Regulador. Assim, a Resolução 12/2021 é clara ao estabelecer, em caso de não apresentação de defesa prévia, a competência do Conselho Regulador para análise do recurso em face da cobrança de pagamento de débito, realizada no presente caso pela notificação 544/21 SUP, não podendo se falar em cerceamento de defesa ou supressão de instância. Desse modo, conclui-se pela não obrigatoriedade de apreciação do recurso da empresa autuada pela Câmara de Julgamento da AGE, uma vez que a primeira instância precluiu o direito de defesa perante a notificação 372/2021 SUP, devendo o recurso apresentado ser remetido ao Conselho Regulador. Desta feita, reiteramos os termos do relatório outrora exarado, se não vejamos. Preliminarmente, conheço do recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Em cumprimento ao que dispõe a resolução número 12/19 de março de 14, embora notificado na forma legal, não apresentou defesa, ficando autuado notificado a efetuar o pagamento do débito referente à auto-infração acima citado ou apresentar recurso. Segue a análise dos argumentos e fundamentos exarados pela empresa de forma pontuada, se não vejamos. Aqui vai retratar tudo que foi dito, então já passo para o voto. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto de infração número 37847 de 8/9/21. É como voto. Obrigado, conselheiro. Com os votos não tem mais. Conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Carlos. Eu acompanho, presidente. Também acompanho. Então, pela unanimidade, o Conselho Regulador decide pela manutenção da auto-infração durante o processo 2021, final 3544, em favor da Aviação Montes Belos. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Item 4.1. Processo número 2020-0000-29-005188. Interessado, Expresso São José do Tocantins, LTDA. Assunto: renúncia da linha 04.503-00, atual 04.107800. São Domingos, Campos Belos. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Vendo? Essa empresa ela está sob o argumento da falta absoluta de demanda lá na sua região, em decorrência da pandemia, né, do Covid, problema financeiro, entre outros fatores. A empresa São José do Tocantins é detentora do termo de autorização número 0078/2016 para exploração da linha número 04.503, dígito 00, São Domingos, Campos Belos, cujo itinerário atende os municípios de São Domingos, Divinópolis, Porteiras, Vazante, Rio Manso, Prata, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos.
cujo itinerário intermunicipal é o único que atende à região, conforme informado pelo despacho número 120 da Coordenação de Gestão de Sistemas. A gerência de transporte aqui da GR alegou de não haver irregularidade nem autos de infração em face da empresa referente à linha em questão nos últimos 5 anos, conforme informado pelo despacho número 262/2020. A Coordenação de Fiscalização de Transporte e Gerência de Transporte entende que, com a renúncia da linha em questão, a população ficaria desassistida, tendo em vista que somente esta empresa atua lá na região. A Gerência de Finanças disse que a empresa possui débitos pendentes relativos ao TRCF e, quanto ao recolhimento dos valores relativos às outorgas, está também encontra-se em atraso de vencimento desde 2018, da presente data, num valor de, está devendo TRF aqui, num valor de R$ 218.248,53. Ao ser encaminhado aos atos da Procuradoria Setorial, a mesma alegou que a prestadora não é livre para aumentar seus preços, sempre que houver alterações nos seus custos, ou seja, em sua receita. Tampouco se admite que, a exemplo do que ocorre com atividades econômicas sujeitas à livre iniciativa, a prestadora simplesmente abandone a atividade ou reduza sua atuação. Há o dever de ofertar o serviço nas condições e os termos estabelecidos pelo Estado. A Lei Nacional de Concessões e Permissões, inclusive, só autoriza a interrupção na oferta de serviço pela prestadora, no caso de inadimplemento do poder público, após decisão judicial transitada em julgado. Abre parênteses. Artigo 39, parágrafo único, fecha parênteses. As prestadoras de serviços públicos não podem apenas reduzir ou interromper suas atividades, quanto à remuneração oferida, se estiver aquém dos custos ou da expectativa de receita. O direito desimpõe o dever de continuidade. Em síntese, analisando o processo, aqui já vai o meu voto. Conforme o artigo 16, inciso 1º do parágrafo 1º da Lei Estadual número 18.673/2014, a renúncia é uma das formas de extinção da autorização, consistindo em ato formal, unilateral, irrevogável e irretratável, pelo qual a prestadora manifesta seu desinteresse pela autorização. Mesmo sem vínculo jurídico precedido de licitação, é inegável que as prestadoras atuem com base em outorga estatal. O poder público conhece e ratifica formalmente a atuação dessas empresas. Mais que isso, regula as atividades, impondo obrigações e fiscalizando seu cumprimento. O transporte intermunicipal regular de passageiros, vale lembrar, não se sujeita à livre iniciativa. Cada particular atua em áreas e linhas estabelecidas pelo Estado e assume compromisso de continuidade em seus preços, tarifas, controlados aqui pelo Estado. Nota-se que a renúncia à autorização da linha São Domingos, Campos Belos, caso efetivada, ocasionaria a ausência de serviço de transporte intermunicipal no percurso, ao passo que somente a empresa atua na região. Deste modo, a população restaria integralmente desassistida, relegada à própria sorte. Fator que reclama minuciosamente ponderação para fins de deliberação sobre a questão, em consonância com o disposto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É importante mencionar a existência de uma ação civil proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás em desfavor da AGR e Aviação Paraúna Limitada, cuja causa de pedir é justamente a interrupção de operações de linha pela empresa autorizatária, corroborando, pois, a necessidade de analisar a realidade prática como regime consensual, além da necessidade jurídica de viabilização do procedimento licitatório para fins de regularização. O Estado continua, apesar das normas legais que determinam a realização de novas outorgas com reestruturação e licitação, exercendo normalmente a totalidade de seus poderes de titular de regulador e de serviço. A empresa interessada ingressou em juízo com mandato de segurança após o indeferimento do requerimento veiculado nos autos.
do SEI, 2019, final 2654, caso em que obteve decisão liminar parcialmente favorável, no sentido de que a renúncia por ela preterida em relação à autorização da linha objeto da ação era de fato legítima. Não houve até o momento, contudo, decisão final no âmbito do referido ato. Não podemos esquecer que o sistema de autorização atualmente utilizado na prestação desta modalidade de serviço foi objeto de impugnação pelo Ministério Público com os atos da ação civil pública. Nesta ação foi deferida a liminar para determinar ao Estado de Goiás e à AGR que se abstenha de realizar novas autorizações de prestação de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros em favor de empresas privadas, sem prévia abertura e conclusão de procedimento licitatório, ficando, inclusive, impedidos de renovar à medida que foram vencidas as autorizações já outorgadas, até o fim do julgamento do mérito presente na demanda coletiva. É importante registrar que a AGR não se manteve inerte quanto à realização de licitação para delegação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Os contratos vigentes devem perdurar até que a licitação seja realizada, uma vez que a continuidade da prestação é uma forma de resguardar os interesses públicos. Frisa-se ainda que o procedimento licitatório foi iniciado com a publicação do edital de licitação número 001/2018, sendo posteriormente suspenso por decisões judiciais. Não obstante, o princípio da continuidade do serviço público visa não prejudicar o atendimento da população, uma vez que os serviços essenciais não podem ser interrompidos. Antes exposto, com base nas manifestações pretéritas de a Gerência de Transporte, a Procuradoria Setorial dessa agência, respeito o princípio da continuidade do serviço público e voto pelo indeferimento da renúncia da linha 04.503, dígito 00, São Domingos, Campos Belos, em decorrência das limitações à concessão de novas autorizações lá naquela região, ou seja, uma nova licitação. Vou pelo indeferimento da renúncia. Esse é meu voto. Obrigado, conselheiro Carlos. Conselheiro Paulo, como vota? Concordo. Conselheiro Natália? Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui, como vota? Acompanho também. Eu também acompanho. Essa situação análoga a outras que nós temos recebido aqui na AGR nos últimos meses, né? Pedidos de renúncia de linhas supostamente não rentáveis por parte das empresas autorizatárias, mas a gente tem que considerar, como o conselheiro Carlos falou, isso é um serviço público, então está sujeito à necessidade de continuidade do serviço, continuidade, né, na localização, universalidade, etc. A gente também está proibido de emitir novas autorizações, o que prejudica ainda mais o setor, e apenas há uma empresa outorgada em cada linha, né? Então, se a gente considerar todos esses fatores, não há como a gente permitir que as empresas, a única empresa outorgada em cada linha, possa abrir mão daquela linha, né? E deixar a população desassistida. Nós temos aí as nossas técnicas, já soltamos uma neste ano, permitindo a flexibilização, a redução dessa frequência para uma vez a semana, mas a paralisação não é possível, por conta da necessidade de atingir a população em alguma frequência mínima, né? Então, não há como a gente deferir isso. As empresas que têm interesse eventualmente de abandonar uma linha, elas podem vir à GR, requerer a transferência da outorga para outra empresa, né, desde que esteja, obviamente, kits, né, com seus débitos na GR. Nós temos aí o refis em andamento. Então, as condições para que as empresas possam deixar de prestar serviço, elas estão dadas. As empresas podem fazer a transferência das linhas, mas renunciar não é possível. Considerando também que em mercado de transporte, né, é muito comum, e serviço público em geral, né, que os serviços sejam outorgados, né, em pacotes, né, alguns, de fato, inviáveis, obviamente, outros superavitários, para que no conjunto desse serviço haja uma viabilidade econômica. Não é possível admitir que as empresas, após isso, como é o caso da São Luís, ela tem realmente aqui algumas linhas, né, com certeza a maioria delas
deve ser viável. Então, no pacote, a operação é viável. Não é possível que depois da outorga, a empresa possa vir e renunciar àquelas que não tenham horribilidade, dado que a outorga ela considera esse subsídio, né, entre linhas mais rentáveis e menos rentáveis. Então, não se admite que ela venha depois aqui solicitar a renúncia daquelas que não são rentáveis a empresa da população. Então, acompanho o relator e, por unanimidade, o Conselho Regulador indefere o pedido de devolução da linha referente ao processo 2020, final 5188, interessado expresso São José do Tocantins. Próximo item da pauta. Item 4.2, processo número 2021-000-2900-3563. Interessado Juarez Mendes Melo, LTDA. Assunto: trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Esse processo aqui, infelizmente, esse Juarez Mendes, essa empresa aqui, Melo Limitada, ele é reincidente. Apesar que é difícil a gente multar, né, uma empresa que não está com seu extintor, né, que é um equipamento obrigatório, né, para a segurança do transporte, e acho a multa até alta, 2.714, mas aqui é difícil, 19 passageiros transitando, o fiscal alega aqui que ele é reincidente sempre, e acontece a mesma coisa, né, que a gente às vezes orienta, sugere que dê uma chance, sugira, né, use o bom senso, né, para que vá lá, troque de imediato o seu extintor, mas é difícil, sabe, é complicado. Eu vou aqui votar pela manutenção do auto de infração dessa empresa em razão que o extintor estava despressurizado, estava por vermelha e poderia causar aí, caso de um incêndio, alguma situação, com 19 passageiros, poderia ser pior. Infelizmente, é um voto que eu gostaria de reavaliar, mas como é reincidente, né, e sempre com as orientações e justificativa, eles sempre tentam alegar, justificar, mas são coisas infundáveis que não tem como convencer a fiscalização, a nossa Câmara e esse Conselho para a gente cancelar a multa. Então, vou pela manutenção da multa. Obrigado, não conselheiro. utilizar. Obrigado, conselheiro Carlos. Com voto, conselheiro Paulo. Presidente, eu gostaria só de manifestar que o conselheiro falando do perigo, né, é uma distorção mínima dessa daí. Só que são 19 vidas que ele carrega, né? Então não tem nem o que falar, acompanho mesmo. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho também, presidente, sem questionamento. Conselheiro Gui, com voto. Acompanho. Eu também acompanho. De fato, assim, a gente tem que comparar o valor da multa com o item, né? O custo do item, de fato, é desproporcional. Um estudo quanto custa? Não sei, 100, 200 reais, multa de R$2.000. Só que a multa ela tem que ter uma ligação com o dano potencial, né? O dano potencial é o quê? De fato, eventualmente um incêndio, você poder ter um dano grave à integridade física, ou até mesmo morte do passageiro, né, se você não tiver um equipamento de segurança. Então, o dano potencial é muito grave, muito embora o objeto em questão seja muito barato, né? E para ser reincidente. E reincidente. Né, então, a multa tem que ter enquadrar a proporção com o dano, até para desestimular, né? Não é compreensível como que um objeto tão simples de segurança, com custo tão baixo, a empresa sabendo de uma multa tão pesada, por conta do risco que potencialmente ele está oferecendo aos passageiros, ele não toma as providências para regularizar. Então, de fato, eu acho que não tem desculpa, a multa é alta mesmo, mas pelo dano potencial que pode vir a causar caso aquela regularidade não venha ser sanada. Então, acompanho o relator, por unanimidade, o Conselho Regulador vota pela manutenção do auto de infração referente ao processo do 2021, final 3563, interessado Juarez Mendes Melo Limitado. Próximo item da pauta.
Item 4.3, processo número 2021-000-2900-3786. Interessado, transportadora São José do Tocantins LTDA. Assunto, utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de um auto de infração, número 40.857, lavrado em face da empresa Transporte São José do Tocantins Limitada, em 20/9/2021, por utilizar um veículo não registrado da EGR, trecho Goiânia-Anápolis. Notava que as duas empresas são distintas. Transportadora São José do Tocantins tem um CNPJ. Vou ler aqui só o início do CNPJ, que é muito longo, tem muito número. Transportadora São José do Tocantins Limitada. Ela tinha um CNPJ que começava com 07834, Expresso São José do Tocantins, que é o CNPJ 02227. Na defesa, a Expresso São Tocantins Limitada alegou que o veículo autuado estava devidamente cadastrada na AGR. Em relação ao recurso interposto pela empresa Expresso São José do Tocantins, escrita num determinado CNPJ, não tem legitimidade para apresentar defesa em nome da empresa Transportadora São José do Tocantins Limitada, pois, indubitavelmente, são pessoas jurídicas distintas, embora pertençam ao mesmo grupo econômico. Estava transportando um ônibus, fazendo a defesa com o nome de outra empresa, sabe? Um outro CNPJ. Conforme os autos, o mérito da questão reside na temporalidade de validação da auto-infração quando submetida à luz da legislação vigente. A sábia doutrina nos ensina que o ato administrativo é entronizado no mundo jurídico administrativo na sua lavratura, por quem de direito, respeitadas as normas regulatórias impostas. Ao fazer uma pesquisa, né, nós pedimos para fazer uma pesquisa lá no DETRAN, notou-se que a empresa Expresso São José lá do Tocantins transferiu o veículo de placa ONX 3586 para a empresa transportadora São José do Tocantins no dia 23 de janeiro de 2020. E o referido auto de infração foi lavrado no dia 20 de setembro de 2021. Sendo assim, o veículo está em nome da empresa transportadora São José do Tocantins, o qual deveria interpor o recurso. Cabendo o infrator provar a irregularidade da auto administrativa, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto, o recorrente não trouxe qualquer justificativa, documento ou prova suficiente para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos procedidos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta os argumentos apresentados pelo recorrente, voto pela manutenção do auto de infração número 40.857. É o meu voto. Obrigado, professor Carlos. Eu vou fazer um pedido aqui, por gentileza, após esse processo, a gente pudesse ir direto. O próximo item da pauta, na verdade, é do conselheiro Gui, né, final 398, referente à mesma empresa. E o último item da pauta, do conselheiro Natália, também, referente à mesma empresa, só pediram uma inversão, sugeriram uma inversão da pauta, colocar o item 6.1 para o final, que a gente possa ler os três processos análogos em seguida, tá? Estão de acordo com isso? Porque acho que é mais fácil o entendimento. Concordo, Sérgio, porque é a mesma natureza, a mesma empresa, e eu mantive também. Tá ótimo. Conselheiro Paulo, como vota? Acompanho. Conselheiro Natália? Acompanho também, excelente. Conselheiro Gui? Acompanho. Eu também acompanho. De fato, aqui há um erro da empresa em trafegar com um veículo registrado aqui na GR em nome da Expresso Tocantins, né? Pode ser até do mesmo grupo, de fato, mas o veículo está registrado em nome de outro CNPJ, né? A defesa foi registrada por outra empresa. O veículo, no momento da autuação, da fiscalização, estava com esse registro em nome de outra empresa e já vencido, né? Então, realmente estava regular, não tem o que fazer. Então, acompanho o relator e voto pela manutenção da auto-infração frente ao processo 2021, final 3786.
Próximo item da pauta, por gentileza. Não, vamos para o 5.1, na mesma ordem, só inverteu os dois últimos. Item 5, apresentação e discussão de processos de relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1, processo 2021-000-29-00-3098. Interessado expresso São José do Tocantins, LTDA. Assunto: utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Gostaria de saber se há interessados para fazer sustentação oral nesse processo. Passo a palavra para o conselheiro relator. Bom, presidente, isso aqui se trata dessa empresa que eles estão sempre usando uma artimanha, a gente vê que é só para ganhar tempo. E as alegações são sempre as mesmas. Trata de recurso, faz a decisão da Câmara de Julgamento e manter... Tá ouvindo aí, gente? Assim, lavrado em desfavor do interessado, por descumprir norma relativa ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro na modalidade de fretamento, ao utilizar o veículo, placa ONX 3566, sem o devido registro da AGR, no trecho Goiânia a Anápolis, conforme relatório de fiscalização anexo aos autos. No mérito, sustenta que, na data dos fatos, o veículo abordado encontrava-se registrado na AGR, porém em processo de baixa, concluído somente após a lavratura do auto de infração. Salienta que esse procedimento demorou 8 meses, porque a AGR exigiu a apresentação da certidão negativa de débito, expedida pela própria agência, a qual não foi liberada em razão da existência de débito da empresa relativa ao TRCF. Alega que essa restrição é ilegal, porque o próprio STF consolidou o entendimento de que esse tipo de exigência caracteriza uma sanção política, utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributos, ressalva que foi a própria GR que deu causa à lavratura dos autos de infração, pois durante 8 meses impediu a baixa do veículo e, nesse interstício, apresentou para lavar 11 autos de infração contra a empresa. Com esse argumento, pede anulação da infração. Conheço do recurso, uma vez presente, os pressupostos para sua admissão. Quanto à alegação de que o veículo em questão estava devidamente registrado na AGR, quando da lavratura do auto de infração, o certificado de registro do veículo anexado aos autos 00040-2424-9403 informa que o cadastro do referido veículo encontra-se vencido desde 25 de julho de 2020, data anterior à lavratura do referido ato administrativo, de sorte que tal alegação é totalmente inverídica. Por sua vez, o dispositivo legal aplica-se no caso do artigo 77, inciso 4, da Resolução número 105/2017-CR. É claro que determinar que o concessionário de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro pode utilizar na execução de serviço, fretamento, somente veículo cadastrado na AGR. Nesse ponto, deduz que, mesmo ciente da proibição de utilizar veículos sem registro, a insistência do recorrente em perpetuar o uso de veículo irregular demonstra sua total indiferença em cumprir regulamentos impostos pela administração pública e afasta de vez a insinuação de que todo imbróglio foi causado pela GR, em razão da demora do procedimento de baixa do referido veículo. Também não procede contestar a exigência de apresentação do certificado negativo de débito para efeito de baixa do veículo,
junto à AGE, pois tal requisito está amparado não só na Lei Estadual 18.673 de 2014, em seu artigo 54, como também numa Resolução Normativa 105/2017, norma aplicada ao presente caso e que se trata especificamente do serviço de transporte passageiro na modalidade de fretamento, não havendo, assim, ilegalidade nessa determinação. Pelo contrário, a obrigatoriedade apresentada do CND para a prática dos atos administrativos junto à Agência Goiana de Regulação já foi objeto de análise e está pacificamente no âmbito dessa agência, pacificada, conforme manifestação da Procuradoria Setorial exarada no processo 2019-00029-008408, nos seguintes termos. Desta feita, reiterando o teor da manifestação anteriormente preferida em fase de idêntica pretensão veiculada pelo sindicato requerente nos autos número 2019-000-2900-5443, ratifica-se a juridicidade e imprevisibilidade da apresentação da certidão negativa de débito, CND, emitida pela AGE, nos termos do artigo 54 da Lei 18.673 de 2014, para fins de realização de qualquer ato que se trata mencionado na lei, exceto com os casos de defesa, de recurso, expedientes encaminhados, documentos e resposta de solicitação desse ente regulador, posicionando-se essa Procuradoria nesse contexto pelo indeferimento do pleito. Aliás, esse questionamento sequer deveria ser trazido no presente caso, uma vez que o próprio recorrente, ao demandar judicialmente contra a GR, pleiteando justamente a dispensa de apresentação da certidão negativa de débito, teve seu pedido denegado pelo juiz da Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Anápolis, GO, conforme decisão datada de 21 de setembro de 21, no bojo do processo número 5469989-39-2021.8090006. Assim, levando-se em conta que o recurso apresentado carece de necessária fundamentação legal e, com base na documentação dos autos, todas elas contrárias à tese recorrente, o cometimento da infração impunha-se tornar-se inquestionável. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos, procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta o teor da impugnação apresentada, nego o provimento do recurso e mantenho a penalidade aplicada. Assim como voto. Obrigado, conselheiro. Com o voto, conselheiro Carlos. Acompanho. Conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho também, excelência. Ô, presidente, Por favor, presidente. eu faço, eu estou Já está vendo, bom. estou vendo é porque já eles tinham feito pedido judicial e o juiz também tinha negado. A mesma testemunha. Aham. Ele já tinha entrado na justiça para livrar de apresentar a CND. Uhum. Foi negado pelo juiz. Pois é. Já tinha a negativa judicial e ainda... O fato é que essa empresa estava com um registro do veículo vencido desde setembro de 2020, né? Então, quando ela apresentou o requerimento aqui na GR em fevereiro de 2021 para dar baixa do registro do veículo, já estava vencido esse registro anteriormente, né? Então, de fato, ela deixou de proceder à renovação do registro desse veículo
para deixá-lo ativo, regular, desde o ano anterior. Então, aqui está com as datas aqui, ele venceu em 24 de julho de 2000, o registro desse veículo, no âmbito lá da Expresso São José do Tocantins ainda, né? Então, já estava aí há quase 6, 7 meses vencido o registro do veículo. Então, realmente, eu vou manter, eu sugiro manter também o auto de infração, corrigir a empresa, no processo 2021, final 3098, por unanimidade, o Conselho mantém, então, esse auto de infração. Então, a gente faz a inversão da pauta agora para o item 6.2, né? Pode ser? Então, a gente vai direto para o 6.2, processo 2021, final 2905, relatoria da conselheira Natália. Processo número 2021-000-29-00-2905. Interessada, transportadora São José do Tocantins, LTDA. Assunto: utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Gostaria de saber se é interessado em fazer sustentação oral. Passo a palavra para a conselheira relatora. Presidente, é o caso similar ao conselheiro Carlos, não tem legitimidade, e o meu voto é não conhecer o recurso e manter o auto de infração número 40796. Então, mais uma vez, citação análoga aos dois anteriores. Com o voto do conselheiro Gui. Acompanha. Conselheiro Carlos. Conselheiro Paulo. Também acompanha a unanimidade. O Conselho Regulador manteve a auto-infração relativa ao processo 2021, final 2905, de sabor de transportadora São José do Tocantins. Último item da pauta. Item 6.1, processo número 2021-000-29-00-2828. Interessado, Autoaviação Goianésia, LTDA. Assunto: interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. Gostaria de saber se é interessado em fazer sustentação oral. Passo a palavra para a conselheira relatora. Presidente, peço autorização para já passar para fundamentação e voto, tendo em vista que esse processo também é recorrente aqui no Conselho. Transporte coletivo de passageiros é serviço público essencial, cuja prestação orienta-se pela supremacia do interesse público e foi delegado para o Autoaviação Goianésia sob regime de autorização. A eventual queda da demanda por transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, em razão da pandemia Covid-19, que poderia, sim, ocasionar inviabilidade econômica da operação, foi levantada por essa autarquia através da nota técnica número 03/2021. Isso porque a nota técnica deu abertura para a redução da frequência de viagens, com a consequente reestruturação do quadro de horários, mas em nenhuma hipótese versou acerca de paralisação, interrupção ou suspensão do serviço de transporte intermunicipal de passageiros. Não existe, no caso em tela, nenhum dos requisitos necessários que possibilitem a interrupção do serviço, nos quais seriam autorização da GR, caso fortuito ou de força maior, uma vez que todas as notas técnicas emitidas pela GR nunca autorizaram a interrupção do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, sob pena de infringir os princípios da regularidade e continuidade do serviço público, prejudicando a população com a total paralisação do serviço de transporte. Em relação ao argumento nulidade do auto de infração por falha de comunicação da nota técnica 03/2021, o mesmo não merece prosperar. Isso porque a empresa foi devidamente notificada, via e-mail próprio, sobre o ofício circular número 4/2021 da GR, e a nota técnica 03/2021 em relação ao e-mail. Bem como o ato administrativo foi publicado também nos diários oficiais. Isso posto, tendo em vista que consta nos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos ou provas
suficientes à descaracterização do auto de infração e que este foi lavrado atendendo todos os requisitos necessários para sua validade, voto pela manutenção do auto de infração número 40.786. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Kiko, não vota. Acompanho. Conselheiro Carlos. Conselheiro Paulo. Também acompanho, mesma situação já falada aqui anteriormente no caso da Expresso José, né, sobre a linha São Domingos Campos Belo, relatada pelo conselheiro Carlos, agora a Viação Goianésia também, mesma situação, a gente temos como deferir a renúncia da linha, considerando a inexistência de alternativa, a impossibilidade de novas autorizações, necessidade de continuidade do serviço público, então acompanho a relatora para manter o auto de infração em favor da aviação goianésia, no processo de 2021, final 28. Essa é a pauta. Pergunto se tem mais algum assunto para tratar. Nada mais a ver a tratar. Vou encerrar a terceira reunião ordinária do Conselho Regulador da AGR 2022. Obrigado a todos, um bom dia.